Começando por aqui, mais um Crente Raiz Podcast. Nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, trazendo mais uma edição, trazendo mais um entrevistado. E já peço você, compartilhe esse podcast, mande para todo mundo, para todos que você conhece, para a gente alcançar o maior número de pessoas. E lembrando que esse podcast tem o oferecimento, tem o apoio de Óticas Prisma, ali da Avenida Mangalô, também Clay, Barbearia do Clay, e também Solai Brasil. Aquele abraço aos apoiadores desse programa. Começando aqui, já vamos aqui falar com a nossa entrevistada de hoje, né? É missionária, mãe, esposa e viaja pelo Brasil também pregando a palavra de Deus, cantando, louvando a Deus. E hoje nós vamos falar com o nome Pabline Jennifer. Falei certo? Falou certo, isso mesmo. Pessoal, só tá vindo de jeito do nome difícil aqui, vocês já perceberam? Pabline Jennifer. Pabline Jennifer. Falei certo. Falou certo. Pabline, conta um pouco da sua história. Quem é a Pabline? De onde veio? Bom, eu sou goiana mesmo, né? E, bom, o ministério em si, ele veio aos poucos. Amém. Né? Nem sempre eu fui da igreja, apesar de ter ido para a igreja bem pequena. Mas aí na adolescência a gente sempre dá aquele... O deslize, né? Aquele deslize. E eu me envolvi muito com rock, então eu não queria saber. Gostava nada de rock. Nada a ver, gente. Nada a ver. Rock, vestir preta, era desse jeito que eu gostava. Era emo? Era aquele negócio do emo, era? Não cheguei muito na pegada do emo, não, mas eu gostava de andar de preto, né? Sim. E aí, minha mãe pegou e falou assim, eu não tomar uma atitude, não sei nem o que vai virar, né? Sim. E aí, eu acho que foi numa etapa da minha vida que eu repeti de ano na escola. E aí, nessa mudança de escola, que eu visitei uma igreja. E aí, eu gostei. E aí, a primeira atitude veio, eu preciso mudar minhas roupas. Foi nesse período que você decidiu mudar as roupas? E aí... Só que já tinha tido um encontro com Jesus ou ainda não? Não, ainda não. Né? Aí me deu só a vontade de mudar as roupas, até porque mesmo começando a frequentar a igreja, a gente muda também as amizades, né? Sim. Então, aí lá dentro, com essa mudança de amizades, me deu o desejo de mudar. As roupas foi o início de tudo. As roupas foi o primeiro passo para poder uma mudança Sim. de uma nova Pabline, né? Isso. Olha que interessante o que tu está dizendo, que muitas pessoas não entendem que as pessoas que estão à sua volta, as amizades que você escolhe para estar junto com você, para andar junto com você, influencia, né, a nossa vida. Então, você tinha uma vida completamente no preto, vamos falar assim, vestir no preto, aquela coisa. E quando você se encontrou com pessoas que vestem diferente, que têm um comportamento diferente, aí você mudou já na vestimenta. Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. E aí, o interessante é que quando a gente convida alguém para ir para a igreja, a primeira Sim. coisa que a pessoa tem na cabeça é, não, aí chegar lá, o tal do crente vai querer me mudar, né? Isso. E não precisa ser assim, porque a hora que chega lá é o próprio Espírito Santo que convence. Amém. Né? Então, eu cheguei lá, ninguém precisou ir lá falar, Pabline, não dá, você não pode ficar se vestindo desse jeito, não pode usar isso, você tem que andar nos padrões da Assembleia, ninguém precisou falar isso para mim. E foi o Espírito Santo que me convenceu. E a partir daquele momento ali, aí o Senhor começou um processo. Né? Porque Isso. a vida do cristão é assim, ela é cheia de processos. E, né? Pabline, é filha de quem? Quem são seus pais? Eu sou filha da Aline e do Altamiro. Altamiro. Isso. São daqui também? São daqui de Goiânia também. Todo mundo goiano. Todo mundo goiano. Todo mundo da terra goiana, né? Goiano do pé rachado, come piqui. Ixi, come piqui. Piqui é gostoso. E... Quando você tinha você tinha que idade, mais ou menos? Tinha 14 anos. Tinha 14 anos de idade? 14 anos. Quando você foi para a escola, encontrou essas novas amizades? Isso. E essas novas amizades que você encontrou, eram cristãos? Eram cristãos. Já eram da igreja? Isso. E aí, dentro da escola, elas te vendo, vestindo dessa maneira, vestindo dessa... Eles começaram a pregar para você de alguma maneira? Ou só foi o comportamento deles que... Foi o convite, né? Isso. Me levaram para um culto de jovens. Tá. Aí chegou lá o próprio líder de jovens. Vem, participa com a gente de um ensaio, só para você ver como que funciona. E aí logo eu já estava também na equipe de coreografia da igreja. Da igreja. Então, assim, eu acho que o abraço, o jeito que a igreja me recebeu, também foi o ápice para eu poder querer aquilo ali. Porque muitas vezes, assim, a gente acha que os amigos do mundo são amigos de verdade. Mas é no momento da dificuldade, igual o povo pode olhar e falar assim, mas ela só tinha 14 anos. Mas a reprovação para mim na escola foi algo assim que... Sim.
uma decepção para o pai, né? Vem a reprovação da escola. E tudo que eu estava passando parece que deu falou, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E aí, nesse intervalo todo, eu falei, não, eu estou com amizades que não querem o meu bem, eu estou vivendo de uma maneira que estou decepcionando quem realmente me ama, que está dentro de casa. Meu Deus. E aí eu falei, não, eu preciso de mudar a minha vida. E aí acho que foi quando Jesus olhou para mim e falou assim, pois agora eu vou começar o que eu quero fazer. Eita, glória, olha que forte isso, pessoal. Então, mesmo com 14 anos de idade, quando você estava com os 14 anos, antes de você encontrar esse pessoal da igreja, qual que era a vida que você tinha, além de vestir o preto? Você era festa, bebedeira? Como que era a sua vida antes de encontrar esse pessoal? Eu nunca fui de festas, tanto que se você me perguntar se eu já entrei em uma boate, eu não sei nem como que é dentro. Sim. Né? Porque meus pais sempre foram muito rígidos em relação a isso, então a gente sempre foi muito dentro de casa. Então, eu aprontava muito, mas era na escola mesmo, era matar aula, Assim. Era sair, e a minha saída era assim, meus pais autorizavam a saída, mas tinha que saber com quem ia, né? Sim. Mas mesmo assim, não deixava de gente pegar e fazer alguma coisinha ali que era escondido. Sim. Né? Mas eu nunca fui, assim, para falar assim, muito do mundão, assim, para entrar a fundo. Derramada mesmo, não? Nunca não. Né? E o que te influenciou a vestir o preto? Por quê? Amizades. As amizades. É isso, a gente sentava nas rodas, todo mundo gostava de rock, né? Rock. E aí eu comecei, vou escutar também. E aí eu escutava, e aquilo ali entrou de uma maneira que eu queria, era o preto, as roupas que eu vestia, de verdade, eu não me sentia feminina. Eu me vestia, era bermudão, era uma calça mais larga, era um all-star, era camisetona, e as camisetas nenhuma tinha uma imagem bonita, uma né? Imagem Podemos legal, dizer, né? Todas eram uma imagem diabólica mesmo, Sim. que é o que o rock prega hoje pra gente, Isso. né? Que tem aquele rock mais pesado. E era o que as minhas amizades gostavam também, que era isso, era o pesado mesmo. Olha o trabalho que Satanás tem. O que ele mais tenta, né, principalmente na juventude, é distorcer a imagem do jovem, né? Querer implantar ele nessa imagem de que sou o cara, eu sou muito louco, eu sou doidão, né? E hoje, antigamente tinha muito isso com os rapazes, hoje, né, da tua época para cá já vinha, né, com as meninas também, né? Com certeza. Ele já vem trabalhando na vida das meninas. E nessa época, os seus pais já eram cristãos? Já era crente? Não. Ainda Minha mãe ia de vez em quando. Eu ia muito com o meu irmão, que é mais novo do que eu, 2 anos, né? Sim. E tinha uma vizinha que levava a gente na escola dominical. Só que quando eu comecei a me envolver com isso, eu não queria nem ir mais na escola dominical. E quando eu ia, tinha uma jovem lá, mais velha do que eu, que também gostava de rock. Pronto. Então, teve um dia que esse dia ficou marcado. Que eu ganhei eu juntei um dinheiro, eu não trabalhava, comprei uma camiseta de uma banda Linkin Park. E aí era uma banda que essa menina lá da igreja também gostava. E minha mãe falava assim, eu vou queimar essa camiseta. Eu, não vai queimar minha camiseta não. Essa camiseta, olha que imagem mais feia que tem nessa camiseta. E aí, como essa menina gostava, eu estava chegando lá na igreja, essa menina era mais velha do que eu queria mostrar que eu também estava por dentro, que eu também podia, né? Eu tô aqui, mas... Estava descolada, né? Eu coloquei essa camiseta dentro escondida dentro da bolsa e levei para a igreja. Cheguei lá na igreja, cara? Levei, porque eu queria mostrar a camiseta. Cheguei lá e essa menina, nossa, essa camiseta é linda demais. Aí meu irmão entrou na sala. E aí ele falou assim... Essa aí é a sua, não é? Vou contar para minha mãe. Eu falei, Jesus, amado, vai contar para minha mãe. Isso aos 14 anos. Então, eu estava na pré-adolescência, né? E essa menina já estava no auge da adolescência, já entrando para a juventude. Então, já era mais velha? Já era bem mais velha. Então, assim, isso acabou que gerou um problemão. E aí eu comecei a ver que aquilo ali não estava me cercando de coisas boas. Sim. Né? E aí... Mas e aí, o teu irmão chegou, vou contar pra minha mãe. Contou, e aí minha mãe pegou e falou que ia tocar fogo nessa camiseta. Aí brigou até, né? Porque mãe começa a falar e não termina mais nunca. E aí toda vez que eu ia na igreja, ela sempre olhava depois, para ter certeza que eu não estava levando nada, porque ela falava, igreja, por mais que ela não estava, ela falava, igreja é lugar de reverência, igreja é lugar onde você tem que respeitar as coisas de Deus, não é assim...
E aí, mas foi um UPA nesses dias. Foi um UPA nesses dias, Foi. meu Deus. Então, nesse mesmo período dos 14 anos, onde você gostava do metálico, né, dos rock e tudo mais, quando você encontrou essas pessoas que eram da igreja, essas pessoas estudavam contigo ou era da escola? Apenas eram da escola? Apenas eram da escola. Eram da escola. Tanto que eram idades diferentes, mas que estavam no mesmo grupo na igreja, né? Então, E essas pessoas pregavam para outros jovens ali? Eles convidavam, né? Sim. Eu acho que, igual nos dias de hoje, a gente não vê tanto convite como eu via antigamente. Antigamente, o pessoal... Muito bom tocar nesse assunto, né? Isso, hoje em dia parece que é muito centrado, é muito local, igreja. Isso. Antigamente, o povo parece que saía mais para fora. Por mais que não houvesse aquela pegar a Bíblia, né, folhear e falar de Jesus, mas você via que a pessoa ia lá e o semblante daquela época era diferente. Eita. Então você olhava aquele povo bonito, né, aquele povo brilho do alegre, Espírito Santo, né? isso, e aí acabava que dava aquela curiosidade mesmo. Ah, eu vou lá, vou ver como que é, como que funciona. Que legal, rapaz. E aí... E foi a primeira vez que eles te convidaram? Você já aceitou de primeira? Ou foi um processo? Você foi vendo como foi acontecendo? Como que foi? Conta pra Tava gente. tendo não era um congresso, era uma festa. Sim. Tinha um pregador de fora. Na escola ou na igreja Na deles? igreja. Deles. Isso. Aí eu fui, no dia minha mãe foi também. Sim. Aí nesse dia que foi, a palavra foi muito boa, né? E aí teve uma oração. Mas tu não foi com a camiseta do no final. metálico, não, né? Não, fui não. Nesse dia eu fui mais. E Tá aí, vendo. mas eu fui do meu jeito mesmo, né? Sim. Do jeans largo, o All-Star. Seu jeitão. Né? E aí nesse dia eu ouvi a palavra, e aí aquela palavra já começou a trabalhar. Você lembra que palavra era? Não, eu não Você recorda? hoje eu não lembro, não. Sim. Mas, assim, aquela palavra daquele dia já começou a trabalhar de uma forma que eu fui para casa e eu fiquei Eita. assim, por que eu não fui lá? Por que eu não fui lá hoje? Meu Deus. Por que eu não aceitei Jesus hoje? E aí o desejo de voltar de novo. E naquele desejo de voltar, eu falei, se tiver o apelo de novo, eu vou. Dessa Meu vez eu vou. Deus. E aí eu fui para casa com esse desejo de querer aquele Jesus, aquele Eita, Jesus glória. que o povo tinha pregado, aquele Jesus que tinha havido testemunhos, Sim. daquele Jesus que tinha mudado a vida do pregador, e o pregador, o testemunho dele eu não esqueci, que o testemunho dele, ele morava numa casa onde tinha muitas mulheres e ele era afeminado. Sim. E aí ele pegou e falou assim que Jesus mudou tanto a vida dele que até a voz dele foi mudada. Meu que a Deus. voz dele era fina e eu lá no microfone, quem olhava a voz dele grossa, falava assim, nunca Vozeirão, que esse né? menino teve a voz fina desse jeito. Sim. E eu falei assim, se Jesus mudou a vida dele desse jeito e hoje ele coloca a mão e Deus faz milagres, por que Deus não pode fazer na minha vida? Eita, glória. E aí acho que foi na terceira vez que eu fui nessa mesma igreja, na hora do apelo, aí eu entreguei a minha vida para Jesus. O Espírito Santo já estava trabalhando Já desde o tava. primeiro momento, né? Aí eu com desejo de mudar as roupas, Isso. aí eu já com aquele desejo de ser parecido ou de ser igual àqueles jovens que estavam lá. Meu e aí Deus. eu peguei e falei, não, agora eu acho que eu preciso desse Jesus aí. Olha que interessante. Quando a gente está no mundo lá fora, acaba que a gente é um pouco influenciado. A gente não, quando eu era de lá, a gente sabe disso. A gente saiu de lá também, né? Então, a gente acaba sendo influenciado por entidades malignas, né? Coisas sobre escuro. Então, a gente acaba pendendo mais para esse lado. Mas quando a gente decide vir para o lado da luz, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós e a gente dá o espaço para que isso aconteça, ele vai começando a transformar. Algumas pessoas ele transforma aos poucos e outras pessoas ele transforma da noite para o dia, né? Como eu sempre digo e falo de novo aqui. Deus trabalha de uma maneira com cada pessoa. Cada pessoa Deus trabalha do seu jeitinho, né? E a Pablina acabou de contar aqui. Quando eu estava junto com aquelas pessoas que gostavam do metálico, aquela coisa de rock e tudo mais, era disso que ela gostava. Mas o dia que ela encontrou alguém que gosta de Jesus, ela começou a gostar de Jesus também. E ela disse um ponto muito importante aqui sobre jovens pregar a palavra de Deus, levar Jesus até as pessoas, até os outros jovens, né? Como ela mesma disse, dentro da escola foi onde isso tudo começou a acontecer. Ela vendo os jovens, começou a pregar, levou para a igreja e começou, né, a ter essas experiências. Você lembra, contando aqui o testemunho desse pregador, mais específico, mais detalhado? O conteúdo dele mesmo é mais assim, né? Que Sim. ele morava com essas mulheres e aí ele não tinha uma vida
com Deus. E ele Sim. disse que ele conheceu um pastor, né? Sim. Sempre tem que ter algum profeta, né? Deus usa Onde eu pessoas. passo, que eu prego, eu digo isso. Que quando o tempo está difícil, ou quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, ele sempre vai levantar um profeta. Amém. Né? Nunca vai passar alguma coisa na sua vida que não seja do propósito do Senhor, que ele não vai levantar alguém para te mostrar. Aleluia. Isso ele sempre vai mostrar. Amém. Então, aí esse pastor, ele falou isso no dia, que Deus tinha um propósito na vida dele, tudo que ele viveu lá dentro, todo o sofrimento que ele viveu lá dentro com essas mulheres que não serviam ao Senhor. Sim. Ele falou assim, ele andava na casa e as mulheres andavam nuas mesmo, Sim. assim. E aí ele falou que o destino dele ali, ele já sabia o que era. Ou ele ia virar gay, né? ou ele ia pro lado da prostituição, como era o que ele vivia no momento. Era a proposta de Satanás para ele aquela Era hora, a proposta, né? era o prato que estava ali para ele. E vivendo numa casa com várias mulheres, Sim. é o que se espera, né? Casa de prostituição, né? Sim. E o encontro dele com Jesus, ele contou? O encontro dele, hoje eu não lembro muito como que foi. Sim. Eu lembro desse pedaço, que foi o pedaço que falou muito comigo. Só que é interessante o que você levou para si, né? Se Deus fez na vida desse camarada, que era um improvável, vai fazer na minha também. Então, a partir daí, você teve um encontro com Jesus. E a partir daí, como é que foi? O dia que você aceitou Jesus, você foi lá na frente e falou, não, hoje eu quero Jesus. Conta para nós. Aí aí surgiu o desejo de descer as águas. Opa, né? Mas foi muito rápido, Foi tudo muito rápido, né? Sim. Eu tive um ótimo pastor na época, né? Que foi o pastor Geilton. Amém. Hoje ele já é um senhor, inclusive está com Alzheimer. É daqui mesmo? Ele é daqui de Goiânia mesmo. Sim. Ele foi um pastorzão mesmo. Né? Ele cuidou desde do momento ali que eu levantei minha mão e aceitei Jesus, ele foi um pastor. De E ele perto. cuidou, ele me discipulou. Amém. Então, no discipulado, eu tinha uma visão, né, sobre céu e inferno, e ali ele esclareceu. Olha isso. Então, hoje eu converso muito com meu esposo sobre isso. Hoje o pessoal já não faz discipulado como antigamente. Eita, forte. No meu discipulado, eu aprendi o que era o céu, o inferno. Eu aprendi como devia ser a minha vida se eu quisesse conquistar o céu. Sim. E hoje em dia a gente vê que quem entra é batizado de acordo com a maneira que é. Tipo assim, você vem, chegar aqui, com o tempo você vai mudando. Você pode descer as águas. Já desce as águas, né? Não tem esse cuidado mais de ter. Eu lembro que eu passei um mês tendo discipulado. Sendo preparada, né? Sendo preparada para as águas. Tanto que quando a gente desceu as águas, desceu eu e mais uma turma de jovens, eu falava para eles assim, você lembra que o pastor falou que depois das águas vem o batismo com o Espírito Santo? Agora eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Glória. E todo culto era uma ansiedade. Será que é hoje? Será que é hoje que Jesus vai me visitar? Será que é hoje que eu vou ser batizada? Eu olhava os irmãos falando em línguas e era aquilo ali que eu queria para mim. E eu não entendia nada, né? Assim, Sim. o porquê que eu desejava tanto. Mas hoje eu compreendo que é tudo um trabalhar do Espírito Santo, Amém. porque o processo a gente vê o agora. Mas aí Deus ele está vendo lá na frente. Ele não via, eu me via lá apenas uma jovem que estava com o desejo de buscar. Deus estava vendo a Pabline que ministraria lá na frente. Meu Deus. Né? Uma missionária lá na frente, que estaria aqui hoje nesse podcast falando do que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Meu Deus. Fala para as pessoas que estão nos assistindo agora, fala para as câmeras. Fala isso de novo para eles, que eles precisam ouvir isso aí, mulher. Jesus, ele olha, nós olhamos o nosso momento. Nós olhamos o agora, né? Nós olhamos a dificuldade de agora, nós olhamos a alegria de agora. Nós, seres humanos, somos momentâneos, mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus, ele olha a gente lá na frente. Ele olha você ministrando, ele olha você curando outras vidas, sendo curado hoje para curar lá na frente. O nosso Deus, ele é assim. Ele trabalha trabalhando as nossas dores hoje para a gente curar lá na frente. É assim. O nosso Jesus, ele é desse jeito. Glória a Deus, muito forte. Que testemunho, hein, Pabline? E quando você aceitou Jesus lá, né? Quando você foi para frente, tudo aceitou, o Senhor começou a trabalhar, colocou esse pastor para poder cuidar de você. E você acabou de dizer que ele te mostrou verdadeiramente como que é o céu e como que é o inferno. Qual que era a visão do inferno que você tinha antes desse ensinamento? Estou te perguntando isso porque pode ser que muitas pessoas tenham esse mesmo pensamento também, né? Bom, antigamente eu não tinha nenhum medo, né, do inferno. Era algo vago.
Eu sabia, eu olhava para o céu, eu via o céu. E as pessoas falavam, o inferno existe, mas quem que é esse inferno? Que é isso, né? Que é isso? O que acontece? Aí eu imaginava, porque antes de conhecer Jesus, a gente tem várias pessoas que batem ali na porta de sua casa, né? E vai ali explicar doutrinas Domingo de diferentes. manhã. E aí, aí as pessoas falam, o inferno é aqui mesmo na Terra. Sim. Então eu imaginava, então se você morrer e for para o inferno, você vai continuar aqui mesmo, né? Então não tem jeito. Então a minha visão, principalmente, que era imatura demais. Sim. Então eu olhava o inferno, não tem nada demais, não. Se morrer for para o inferno, ainda está no lucro ainda. E depois do ensinamento, o que ele ensinou para você? Depois do ensinamento, não. Aí dá o temor. Sim. Porque aí você sabe que se você morrer e você não tiver salvo, o inferno, ele vai te torturar eternamente. É uma dor que, se hoje você acha que dói, imagina você viver uma eternidade sentindo dor. Imagina você viver uma eternidade sabendo que alguém falou para você, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, e você passar uma eternidade toda remoendo aquilo ali, saber que ninguém vai poder te tirar dali, saber que ninguém vai poder te salvar dali, saber que aquilo ali não vai acabar nunca, e saber que você ouviu falar daquilo ali e você não quis seguir. Meu Deus, então, forte. Hoje, a partir daquele momento que eu ouvi falar, a minha visão mudou totalmente. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida e muito menos para a minha família. Isso. Então, eu quero ir para o céu, e as pessoas que eu puder falar que existe o céu e o inferno, eu vou falar. Tanto que eu tive uma experiência dentro da escola onde eu estudava. Pois conta para nós. Lá tinha um jovem, já tinha sido cristão. Sim. E tanto que eu precisei ter várias conversas com ele, porque tinha coisas que eu ainda não tinha maturidade para responder. E essa experiência já era cristã ou foi antes do cristianismo? Eu tinha acabado de me converter. Sim. Tava quentinha ainda, tinha acabado de descer as águas. Começando a ter as experiências com Deus, né? Tava naquele auge, quando a gente está no primeiro amor, a gente quer que todo mundo entenda aquele primeiro amor, Eita, né? Isso é gostoso lindo. demais esse primeiro amor. Verdade. E aí esse menino estava afastado, e aí eu falei para ele, por que ele não voltava, né? Falei que Jesus amava muito ele, e ele falou para mim assim, Jesus foi muito egocêntrico. Sim. Porque como que Jesus vai lá e morre, como que Deus dá o filho dele lá, sabe? Ele começou a gerar situações ali falando que Jesus tinha morrido, dado a sua vida. A gente sabe que foi por nós, mas ele falou assim que não, que Jesus tinha morrido porque Jesus era egoísta, Jesus pensou só nele, só por ele ter acontecido aquilo ali tudo. Só que como eu era muito imatura, eu tive que ir lá e sentar com o meu pastor, falar, pastor, aconteceu isso, eu não soube responder, eu não soube conversar com ele. E aí eu acho que foi todo o direcionamento de um bom líder, de um bom pastor que eu tive do meu lado, eu consegui, aos poucos, conversar e a convencer. Hoje eu não sei se ele ficou firme, né? Mas a semente eu semeei, inclusive eu consegui levar ele em um culto. Olha aí. E foi semeado, assim, para mim que estava plantada. Começando, foi uma vitória, né, para mim. E a importância também da gente ter um pastor, um líder do nosso lado, que para nos aconselhar, porque não é fácil, principalmente no mundo de hoje, onde tudo vira escândalo, né? Exatamente. Onde tudo é problema. Então... E quando você foi lá conversar com o seu pastor, que o seu pastor te aconselhou, aí você voltou lá nele? Isso, aí era assim, todos os dias, como a gente pegou uma amizade, todos os dias a gente conversava um pedacinho, né? De Jesus. Então, aí quando eu ficava com dúvida, eu falava para ele, assim, não, faz o seguinte, vou conversar com o meu pastor e aí eu te trago a resposta. E ele se tornava muito curioso, ele fazia as perguntas, né? Sim, principalmente porque ele já tinha sido cristão. E eu acho que nesse meio tempo, ninguém nunca tinha tentado buscar ele de volta. Então, eu acho que pode ver quando a gente vai conversar com alguém que está afastado, e às vezes ele só tem o desejo de voltar, mas aí a gente sabe que é difícil para quem está lá fora voltar, ela sente uma curiosidade, inclusive ainda fala para você, fala assim, eu tenho até vontade, mas não consigo, eu não consigo, eu não tenho força. Infelizmente é o que a gente mais escuta hoje, Sim. né? Pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, inclusive você que está afastado, né? Eu já profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que você vai voltar em breve, né? Quantas pessoas que chegam da gente e falam assim, cara, eu queria logo voltar para a igreja, mas eu não consigo. Aí é onde entra o nosso papel, né? Como cristão, como homem de Deus, uma mulher de Deus, de ir lá, explicar, conversar, pegar na mão e trazer. Foi o que aconteceu contigo e você já estava começando a ganhar almas. Olha que interessante, igreja. Olha que interessante. Era uma menina, uma moça, 14 anos de idade, estava tudo muito escuro para a vida dela.
gostava de rock, tudo mais, encontra Jesus e já estava, logo em seguida, já estava ganhando almas para Jesus, né? E sendo discipulado, uma coisa que a Pablina disse muito importante aqui, é a igreja de hoje, né? Muitas pessoas falam que não precisa de um discipulado. Ah, o homem da terra, comedor de feijão, não vai cuidar de mim, não vai me aconselhar, não vai. Meu pastor é Deus. Todos nós precisamos ser discipulados, ser cuidados, Sim, né, Pablina? com certeza. Isso foi fundamental para o seu crescimento. Com certeza. Um ótimo pastor do meu lado foi eu falo que foi o suporte. O suporte, para né? eu estar onde eu estou hoje. Tirando todas as suas dúvidas, te colocando no direcionamento Sim. certo, né? O que significa para você, Pablina, ter fé? Ter fé é confiar. Ter fé é você pegar o difícil e entender que tem um Deus que vai trabalhar, que vai fazer dar certo. Vai fazer dar certo. Quando você começou essa caminhada cristã, a fé já fez parte da sua vida a partir dali? Ou foi um processo, tudo foi acontecendo? Você teve experiências? Como é que foi que aconteceu? Eu tive bastante experiência. Conta né? para nós. Ainda nessa fase da adolescência, né? Depois que teve o batismo, tudo, a gente teve um líder de jovens. Sim. Né? E aí esse líder de jovens, com 2 meses que ele estava na liderança, ele simplesmente arrumou uma namorada e saiu. Saiu, largou todo mundo. Deixou todo mundo lá? E aí, na época, eu estava como vice, né? Vice-líder de Aprendendo. jovens. E aí eu peguei e falei, e agora? Aí um dos meninos foi lá e falou, Pablini, quando o líder sai, o vice assume. Falei, mas eu não sei nem como que eu vou fazer isso. Meu Deus. Aí, não, vamos lá conversar com o pastor, pedir ele uma data e a gente já faz o primeiro culto, a gente te ajuda. O culto de jovens. E aí, esse primeiro culto de jovens, eu conheci uma missionária Claudirene, hoje ela já dorme no Senhor, Amém. mas ela foi uma missionária que ela orou comigo e ela me ensinou muita coisa que hoje eu carrego no ministério. Glória a Deus. E uma das coisas que ela me ensinou foi, Pablini, não adianta você cantar bonito, você falar bonito se você não tiver Deus. Eita, glória. Você tem que ter presença. Fala de novo isso aí. Não adianta você cantar bonito, você falar bonito se não tiver presença. Meu Deus. Porque quando eu comecei, o meu desejo era cantar. E eu ouvi da boca de um ministro de louvor que o meu dom não era cantar, que era para eu orar, falar com Deus e pedir Deus para mostrar qual era o meu dom. Porque para cantar ele usou essas palavras, você não presta. Mas qual que era a justificativa dele? Desafinada? Eu era não tinha desafinada, não tinha... Não cantava. Ele falou assim, para cantar você não presta. E já tinha esse desejo no seu coração. E eu já tinha esse desejo no meu coração. Sim. E aí ela falou, aí ela começou a fazer um propósito comigo, Sim. né? E aí todo final de semana eu ia no culto, no sábado, na igreja dela, e ela orava comigo. E ela falou para mim, Pablini, você sempre quando você for cantar, o louvor que você vai cantar, nunca é porque é bonito. O louvor tem que falar com você primeiro. Eita, glória. Porque se fala com você, fala com a igreja. Amém. E aí é oração. E aí eu comecei a orar. Aí esse próprio ministro de louvor, aí a gente pegou a liderança de jovens. Sim. E aí teve o primeiro culto. No primeiro culto, eu fiz o que eu nunca tinha feito. A gente montou a equipe de louvor de jovens. Eita. E aí Isso o menino... no primeiro culto, No primeiro culto. Eu toquei uma música no violão, que era a única que eu sabia tocar. Já tocava, rapaz? Não, peguei e aprendi na marra mesmo, porque não tinha quem tocasse. Sim. E aí o outro jovem pegou e aprendeu a tocar mais uma. E aí eu falei, vai ser essas duas então. Só que aí, com essas duas, teve a ministração. Eita, Foi a primeira vez que eu ministrei o louvor. Sim. E aí, depois dessa ministração, aí teve o culto, foi uma bênção. Mas a hora que finalizou o culto, aí todo mundo falou, a gente tem que marcar o próximo. E aí o pessoal já esperava Gostaram, o próximo. Aí as ministrações foram melhorando. E aí esse ministro de louvor falou assim, eu posso ter me equivocado em falar Falou, que cara? falou. Ele falou para a equipe de louvor. E não Meu ter deixado Deus. a Pablini entrar. Porque se tem uma coisa que tem nela e que às vezes falta aqui, e ela tem, é quando ela ministra, a igreja sente a presença. Meu Deus. E aí, depois desse dia, eu falei para Deus, Deus, eu não quero jamais deixar essa presença sair. Eu tô todo arrepiado aqui, Pablini. E aí tudo começou no departamento de jovens, o meu ministério.
Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. Não foi nada preparado, nada almejado, vamos dizer assim, Não, pelo né? contrário, foi algo assim, e agora? Vamos lá. E aí Deus foi abençoando. E aí foi onde eu comecei a conhecer pastores, porque Sim. aí eu gostava de fazer uma Network. coisa diferente, né? E aí, vou te fazer um convite para pregar no culto de jovens. E aí sempre dava um jeitinho de fazer alguma coisa diferente, mas nada com a intenção de pregar. Sim. Porque eu confesso que eu não gostava de pregar. Não gostava? Não. Era cantar. Porque o cantar é mais fácil. Cantar, você vai lá, a música já está pronta, né? Decora uma canção, né? E por mais que tenha uma ministração, mas mesmo assim, a música tem o playback, você vai lá e toca. Sim. Agora, o pregar, não. O pregar você tem que estudar mais, tem que ir mais preparado, Afiar né? a palavra. Então, não é assim lá e falar, eu vou pregar de qualquer jeito. Não é igual dar uma aula que você vai lá e decora e pronto. Não é assim. Verdade. Tem que estudar a palavra, tem que entender a palavra para poder transmitir a palavra da maneira correta, né? E a palavra ela tem que vir seguida de experiências, que é Glória o que a eu Deus. sempre peço para Deus. Então, toda vez que eu vou pregar, antes eu passo por alguma experiência, porque naquele dia alguma coisa vai acontecer. Sim. Então, essa experiência no culto de jovens que você teve, foi aí que deu a partida sim, no seu ministério foi aí que acerca foi da o ápice. música e da ministração também. sim. Eu ia perguntar para você, quando entrou a música? Quando que foi cantar? Quando que foi pregar? Então foi mais ou menos por aí Foi. que aconteceu um do lado da outra. Aí a música, aí eu tinha a equipe de louvor e a gente ministrava, né? Sim, lá da igreja. Né? Aí a palavra, eu gostava muito de ir na tarde da bênção. Tarde da bênção. Isso. E aí teve um culto que eu fui, e aí o pregador não apareceu. E aí, como eu cantava, e aí eu ministrava no louvor, Aproveitou. aí a dirigente do culto falou, irmã, você prega. E essa missionária que orava comigo, ela falou para mim assim, todas as vezes que for para Deus, nunca rejeite uma oportunidade. Falou assim, você só não cante se você não tiver voz para nada. Se sair um pouquinho, canta. Não rejeite a oportunidade. Meu Deus, muito forte isso aí. E aí eu peguei e falei assim, agora, Jesus, não posso rejeitar a oportunidade. Olha isso, muitas pessoas, né, chegam na gente e falam assim, eu não estou preparado para pregar, eu não estou preparado para poder cantar. Essa é a maior mentira de Satanás dentro da igreja. Sim. Eu costumo dizer que essa é a maior mentira de Satanás dentro da igreja. Intimidar as pessoas para não pregarem e intimidar as pessoas para poder não louvar, não cantar e nem fazer nada. E outro detalhe, não é só cantar e pregar. Qualquer ministério dentro da igreja. A gente chega, né, pergunta pessoas e pessoas falam, eu não me sinto preparado, eu não estou preparado. Quem vai te preparar é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, né? O nosso papel é entregar. Sim. Se entrega para ele e ele faz o resto. É isso que aconteceu contigo, né, Fabrício? Sim, foi isso mesmo. Olha E aí, aí. nesse dia, eu falei, eu não vou rejeitar a oportunidade. Se Deus já falou que eu não posso rejeitar a oportunidade, eu não vou rejeitar. Rapaz, forte foi o que ela disse para você, né? Sim. Ó, se te chamou, não rejeite. Não rejeito. Não rejeite. Porque eu acho que tudo Deus tem um propósito, Amém. né? Então, se está tudo no propósito do Senhor e Ele te deu a oportunidade, Isso. é porque Ele quer usar você. Ele não Eita quer usar quem glória. está do seu lado. Ali tinha gente que podia pregar, né? Que tinha Forte. conteúdo para pregar. Era a primeira vez que eu ia pegar no microfone para pregar. Meu Deus. Então, eu fui lá, eu acho que eu falei 20 minutos. Se eu falei 20 minutos, foi muito. Mas Sim. foi uma experiência, para mim, foi nova, mas foi uma bênção o culto. Oh, glória. Aí, naquele dia ali, eu saí de lá e falei assim, meu Deus, será que o Senhor vai me usar para pregar também? Meu Deus. Aí eu comecei a sonhar, né? Aí eu Olha aí. olhava, na época estava o auge, o Marcos Feliciano, né? Olha Aí eu aí. olhava o Marcos Feliciano lá pregando. Falei, não, será que um dia eu vou pregar assim? Aí você começa a sonhar. Só que quando você pega no vamos ver de verdade, aí eu peguei e falei, não é isso aqui que eu quero para mim, não. Então, em algum momento, você pensou em desistir de pregar? Sim, não, eu não gostava de pregar. gostava? Não gostava. Tanto que quando começou a vir as agendas, é claro que por um processo, veio através do louvor também, Sim. mas quando começou a vir as agendas, eu falava pro meu marido, eu falava, Haroldo, não, marca para mim. Falei assim, se entrar em contato e for para cantar, você marca. Se for Pra para pregar, não marca. E Ele hoje? falava assim, amor, não pode. Hoje eu prefiro pregar do que cantar. E Porque Deus rapaz. colocou no meu coração. Olha isso. Então, hoje, parece que quando eu estou ministrando, eu me encontro em cima do altar. Eu me Eita encontro glória. quando eu estou falando ali do amor de Jesus, eu me encontro ali em cima. Muito forte isso. Então, é como se eu ouvisse Jesus bem de pertinho, quando eu estou ministrando a palavra do Senhor. Até porque quando a gente está ministrando a palavra serve para nós também. Quando a gente Sim. está ministrando, serve também para nós, né? Com certeza. Eu sempre costumo dizer, a gente está apontando o dedo aqui ministrando, mas tem ainda 3, 4 dedos apontados para nós, né? Com E certeza. tem muitas pessoas que não entendem isso. E
a partir daí, aí começou a surgir os convites, né? Para as agendas, para ir pregar numa igreja, em outra. Aí, depois dessa parte dos jovens, eu passei um tempo sem pregar, sem nada. Se preparando. Não, aí depois de um tempo, aí eu não quis nem cantar mais, não. Aí eu peguei e fiquei quieta. Porque a gente pensa assim, não, depois você conhece Jesus, aí você vai seguir, né? Sim. Não foi assim, não. Aí, depois que aí eu saí da liderança de jovens, né? E aí eu peguei e falei, não, agora eu vou querer ser uma crente que eu vou só Crentinho de escutar. banco. Só que, assim, a gente toma as decisões, mas a gente se esquece que tem um Deus que já traçou nossa história, que tem uma maquete com a nossa vida lá. Falou, não, você não vai ficar aqui, o seu lugar é aqui, eu tenho um lugar maior para você. Aí Deus deixou. Até... Tem hora que a gente pensa que é a gente que comanda na vida da gente, né, cara? Uhum. Não. Aí foi quando mesmo assim, eu ainda tinha o desejo de talvez ali de ser uma cantora, de fazer na época era um CD, né? Gravar o CD. Era na época do CD ainda, né? E aí eu tinha vontade. Foi quando eu conheci o Haroldo. Sim. Né? Ele trabalhava Já estava com quantos anos? Eu já estava com 19. 19 anos. Aí, na época que eu conheci ele, só para você ver, hoje eu tenho 32. 32. O ministério mesmo começou na minha vida tem mais ou menos 4 anos. Recente. Pouco tempo. Então, assim, com 19 para 20 anos, eu conheci ele, porque ele mexia com projetos para gravação de CD. Aí um pastor, amigo nosso, me convidou, falou, vem para você conhecer, quem sabe não dá certo para você gravar. E o Haroldo já era crente, ele tá ali, ó, só escutando ali, ó. Olha lá. Já era homem de Deus. O Haroldo já, e aí a gente se conheceu. E aí, até então, o Haroldo pegou meu telefone dizendo ele que era para tirar umas dúvidas. Rapaz. Mas tá aí, hoje é meu esposo, olha né? aí, 11 anos já. Conta para nós essa conquista, como é que foi? Pegou meu telefone, eu cheguei lá na minha mãe e falei, mãe, teve um rapaz lá que ele pegou meu telefone, mas foi estranho, porque tinha um monte de gente lá perguntando, tirando dúvida, e ele não pegou o telefone de ninguém, não. Aí, na minha hora, o cartão acabou ele pegou o telefone. Rapaz, olha a estratégia aí. Foi, aí a gente começou a conversar, né? E aí, logo, a gente viu que já estava se relacionando, Sim. né? E aí, depois de um tempo, veio o nosso primeiro filho também, e tudo foi um processo. Já com quanto tempo de casado? O Samuel, então, nesse meio tempo, o Samuel veio antes do casamento. Pois. Né? Sim. Eu teve uma ocasião que eu ministrei numa igreja. Sim. E aí eu falei assim, a gente passa pelo processo e a gente acha que a gente não está sujeito a cair. Exatamente. Né? Mas eu caí e posso dizer que fez parte do meu processo. Sim, posso dizer que aquilo que eu ouvi desde quando eu comecei até hoje, né, que o pessoal fala assim, o salário do pecado é a morte. Sim. E realmente, o salário do pecado é a morte. Pode ser que tenha a morte física? Pode, mas pode também ter a morte espiritual. Então, para quem está assistindo a live, não é porque você caiu que Deus não vai restaurar aquilo que um dia ele entregou para você. Forte. Né? Eu caí, eu passei, fui disciplinada, eu precisei sentar. Olha, por incrível que pareça, o julgamento maior foi de pessoas próximas. De dentro da igreja onde eu congregava, os jovens, inclusive, que eu já havia liderado, foram eles que me abraçaram e falaram, não sai da igreja. Não sai porque agora o bebê primeiro vai precisar, né? De você. Isso. E a gente sabe que você é uma mulher de Deus. Amém. Então, o processo que eu passei até aí, eu precisei ficar no banco. Eu amava estar ali em cima do altar, eu só olhava. Em nenhum momento eu deixei de frequentar a igreja, mas eu passei por um momento afastado, né? Depois da queda. Então, mas isso por conta de julgamento de algumas pessoas, o peso, o peso de consciência, o que fez eu você? sentei com o meu pastor, né? Então, ele falou para mim, você sabe que agora, né, você vai precisar se afastar de tudo, né? E aí eu me afastei. E aí depois, para voltar, foi uma decisão minha voltar só depois que eu casasse. Sim. Né? Tudo consertasse, né? Sim, eu falei para Deus, eu não vou voltar de qualquer maneira, porque a gente é conhecedor da palavra, isso. Né? A gente é conhecedor do pecado e o que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Verdade. Né? É por isso que tem muita gente que cai e não consegue voltar. Primeiro,
tem muito julgamento, tem muita gente que aponta, tem muita gente que fala, mas não estava lá em cima, não estava cantando, não era líder, né? E aí você olha... Aí é por isso que tem muita depressão hoje, é por isso que tem muito problema hoje, porque aí a pessoa não tem força, aí que não tem força para voltar mesmo. Já é difícil para voltar, né? E depois da queda, com as acusações, com tudo que vem, aí não tem força para voltar. Só que aí a gravidez do Samuel, ela veio com um processo, né? Eu com 6 meses de gravidez, teve um pastor que falou que o Samuel veio para somar com o ministério. E na hora a gente olha para o cenário, né? E você fala assim, contrário, né? Como que ele veio para somar com o ministério, se agora eu tô do jeito que eu tô, né? Entendi. E aí, na época, eu queria mudar. Tem até uma música do Samuel Mariano que ele fala, né, que não vai precisar mudar de cidade, nem de casa, nem de rua, porque Deus vai fazer ali. Você se sentia envergonhada, né? Sim, demais. Eu estava lá em cima. Eu era parte da diretoria da igreja. De repente, o pessoal me chamava de filha do pastor. A filha do pastor, de repente, caiu. Né? Mas, assim, todo mundo está sujeito a cair. Nós somos seres humanos. Exatamente. Né? Mas, assim, depois da queda, foi aí que Deus falou assim, agora eu vou pegar a sua queda, a sua fraqueza, e aí eu vou te moldar. Eita, glória. E a hora de moldar é a hora que dói. Meu Deus. E aí, tem gente que fala assim, o pecado gera morte e tem consequência também. Sim. A minha maior consequência foi ter perdido a presença do Senhor por esse tempo. E quando eu perdi Foi a maior dor, né? Foi a maior dor. A maior dor é chegar na igreja. Eu lembro que o Samuel novinho, eu deixei ele com a minha mãe e fui num culto de jovens. Sim. O pessoal passou, sempre jovens na minha vida. O pessoal passou evangelizando na rua, não estava indo em igreja nenhuma. Sim. E aí eles passaram evangelizando que ia ter um culto de jovens. A igrejinha era numa garagem. Era uma outra igreja, né? Era uma outra igreja. E aí a igreja era numa garagem e eles passaram convidando. E eu lembro que no dia que eu cheguei lá, eu estava ainda de resguardo. Eu fui, deixei o meu neném com a minha mãe e fui. E na hora que eu cheguei lá, o rapaz que pregou, ele pregou cantando. E aí uma das músicas que ele ministrou foi Ele não desiste de você. Thales Alberto. Ele não... É o Marquinhos Gomes. Marquinhos Gomes, isso. Ele se importa com você. E nesse dia eu chorei, mas eu chorei. Eu falei, Jesus, eu quero a sua presença de volta. Eita. Aí eu comecei a falar, Jesus, se eu precisar de abrir mão de qualquer coisa, eu quero abrir, mas eu quero a sua presença de volta. E naquele dia, cheguei no pastor e falei, pastor, se eu precisar de mim na igreja, eu estou aqui. Eu quero voltar. Eita, glória. E aí foi quando eu voltei. Aí eu voltei. Primeiro, aí eu tive a oportunidade para cantar um louvor. Aí nisso já era casada ou ainda não? Não. Aí eu mais o Haroldo, a gente terminou. Sim. Porque eu falei para ele, assim, vai casar? Não, agora não tem condição. Então, eu também não quero. Porque eu prefiro agora, eu quero a presença. Glória a Deus. Falei, porque eu já errei, né? Então, agora eu preciso... Não vou consertar o que já foi estragado, né? O cinto apertou, hein, negão? Ou vai ou racha, meu querido. Falei, mas aí, o que vem agora... Eu falei, o que vem agora, eu preciso priorizar. Amém. E eu priorizei a presença de Deus. A melhor escolha que você fez, né? Foi a melhor escolha que eu fiz, mas não foi fácil. Sim. Porque aí foi aonde o Samuel nasceu, né? Aí eu comecei a me envolver de novo com as coisas da igreja. Amém. E eu fiz uma oração que... Aonde eu passo, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de orações que a gente faz. Eita, forte. Porque assim, aí eu fiz, né? Passei por todo o processo, imaginei, não, isso aí faz parte do processo. Se Deus me der uma nova oportunidade, agora vai ser mais fácil, né? Sim. E aí eu comecei a ouvir muito testemunho daquela Fabiana Anastácio, sim, os louvores, os testemunhos dela. E eu falava assim, Jesus, é tão lindo, Jesus, quando você vê um cantor, um pregador, ter um testemunho de vida, saber de onde ele veio, como foi, né? Mas de onde Deus. Vidas, né? Ter um testemunho, eu achava lindo demais alguém falar assim, eu era... Estava doente, o Senhor me curou. Eita, eu glória. Usava droga, mas o Senhor me libertou. Eu falava assim, Jesus, eu estou aqui e eu não tenho uma experiência com o Senhor ainda. Eu não tenho o que contar. Não, eu falava para Deus, falava assim, eu vou lá e canto, mas eu queria ter um testemunho. E Ele te deu. Não, aí eu passei por um momento difícil da minha vida. Tá, aí nesse momento vocês estavam separados, né? Sim, separados. Aí você chamou ele para conversar, falou, ou vai ou né? Exatamente, né? Eu falei, ou vai ou... Quanto tempo vocês ficaram separados?
Um ano e pouquinho. Um ano e pouco. Hein? Aí eu Rapaz. fiquei focado só na obra. igreja. Isso, Aí só na quando obra. foi o reencontro? Como Aí aconteceu? o Samuel, ele tinha acabado de fazer 1 aninho de idade. Na verdade, ele não tinha nem feito. Ele ia fazer em abril. Sim. E a gente descobriu em fevereiro, né? A gente tinha um contato porque tinha o Samuel. Aí, quando o Samuel estava perto de fazer 1 ano, ele caiu do sofá. E aí, nessa queda, eu já tinha feito a oração pedindo ao Senhor a experiência. Vai. Aí o Samuel, quando ele fez, quando foi em janeiro, mais ou menos, ele caiu do sofá, a gente levou no hospital, fez uma tomografia. Na tomografia veio o diagnóstico de uma hidrocefalia. Meu Deus. E eu não sabia o que era. E a primeira coisa que a gente faz é a internet, né? Aí você vê as piores coisas do mundo com a hidrocefalia. Porque a hidrocefalia é uma água que dá na cabeça, não tem cura. E ela vai pressionando a cabeça. E se não descobrir no tempo certo, o paciente pode ir a óbito ou parar totalmente o desenvolvimento. Meu filho não tinha nem 1 ano de idade. Meu Deus. E aí, só um milagre mesmo, hein? Só um milagre. E aí eu ouvi da boca do médico. Não tinha cura, que muita coisa podia retardar, né? Que era o desenvolvimento dele, que o caso dele era cirúrgico. Sim. E que ele podia entrar com vida no centro cirúrgico e podia sair sem. Aí aquilo ali, eu acho que foi o ápice, assim, da gente se unir de novo. Unir as forças, né? Sim, e aí passou, né? O Samuel passou pelo procedimento cirúrgico. Eu lembro que um dia antes da cirurgia passou o carnaval. Aí um dia antes da cirurgia eu estava lá na igreja. Até os louvores da harpa falavam comigo. Meu Deus. Era como se Deus falasse assim: você fez a oração, mas você esqueceu o que você pediu. Jesus. E aí eu lembro que eu levei ele, entreguei ele no centro cirúrgico. O anestesista olhou para mim e falou que eu tive muita sorte em ter descoberto a doença do meu filho naquele momento. E eu estava vivendo assim, na presença de Deus, numa intensidade tão grande que eu olhei para ele e falei assim: não, doutor, eu não tenho sorte, não. Eu tenho Deus que cuida de mim, da minha família, nos mínimos detalhes. Nossa. E aí o Samuel passou pela mão do médico, pela mão do homem, né? E aí, depois desse processo cirúrgico, 60 dias depois, a gente repetiu o exame. Aí, detalhe, Samuel passou 1 noite na UTI. Ele saiu da UTI andando. Sim. Ele não tomou nenhum analgésico para dor. Meu Samuel Deus. não teve inchaço. As mães que estavam ali comigo no mesmo corredor falavam assim: nossa, Deus abençoe que meu filho, quando passar pela cirurgia, se recupere igual o seu. Glória a Deus. Porque o Samuel... O médico olhou e falou assim: eu não acredito que esse menino está com 16 pontos na cabeça e é esse menino que eu operei ontem. Meu não Deus. acredito. Só Jesus mesmo. Fomos para casa, recuperação, uma benção. 60 dias depois, repetimos o exame. O mesmo médico que leu o laudo e disse que não tinha cura foi o mesmo que olhou e falou assim: não acredito no que eu estou vendo. O que aconteceu? Não acredito. Para mim foi difícil. Para uma mãe é difícil você olhar e ver seu filho com a cabeça aberta, pequenininho, né? E saber que ele pode entrar com vida e sair sem. Só que eu tinha pedido para Deus a experiência. E ele te deu, né? E ele me deu. Foi dolorido? Foi. Então, até para pedir, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Né? Aí, depois disso, mas o Haroldo voltou a conversar, né? E aí, devido à proximidade, sim, né? Tem um filho para criar, né? Sim. Aí, depois, passado-se algum tempo, aí a gente decidiu casar. E na hora que decidiu também, foi em 3 meses, a gente arrumou. Foi. E aí, eu tinha uma promessa lá atrás, porque tem gente que acha, já quero falar aqui para quem está me ouvindo. Amém. Tem gente que acha, porque eu me frustrei, porque eu caí, porque eu me decepcionei, porque eu não fui feliz aqui, que Deus não pode restaurar. Havia uma promessa na minha vida. Deus vai te dar tudo quando você for casar. Aí eu olhava para a minha situação, eu já tenho um filho, eu já, né, não vai ser propício eu agora casar na igreja, não, eu não quero. E aí eu falava: não, vamos pegar o dinheiro que a gente vai gastar e a gente arruma uma casa. Eu não quero casar na igreja, não. Eu já tenho um filho, não quero. Você pensou em algum momento, nesse decorrer, em criar filho sem pai, ou então de arrumar outra pessoa para poder cuidar do seu filho? Você pensou nisso tudo? Pensei em tudo. E eu, no momento, minha mãe falava que não tinha coragem de deixar, se eu arrumasse uma outra pessoa, deixar eu levar o Samuel. Sim. E aí o Haroldo falava também, não, se for para você se relacionar com uma outra pessoa, eu prefiro que você me entregue o Samuel, eu deixo com a sua mãe. Sim. Então, isso aí já era um acordo que a gente tinha. Mas aí, até então, a gente sabe que Deus tem as suas maneiras de trabalhar e o seu propósito, né? E aí, Deus tinha uma promessa lá atrás.
E aí eu ouvi várias pessoas falar, eu vejo você vestida de noiva. E quando Profecia eu me vi chegando. com aquele sonho frustrado, eu falei assim, A realidade que você vivia naquele sim, momento, eu né? olhei e falei assim, eu fiz tudo errado. Eu mesmo tardei o que Deus tinha para minha vida. Eu mesmo enterrei os sonhos que Deus tinha para minha vida. Sim. E agora eu vou questionar o quê? Se eu mesmo desfiz da minha promessa. Só que aquilo que Deus fala, Eita, Ele glória. cumpre. Então, Forte. quando eu e o Harold decidiu casar, quem olhava para o nosso casamento falava assim, cara, gastou dinheiro demais. E Deus providenciou tudo. Providenciou todos os Deus detalhes. providenciou o meu vestido, Deus providenciou a cerimônia, os músicos que tocaram. Quem olhou falou assim, cara, gastaram dinheiro demais. Não, foi tudo Deus que deu. Caramba. Eu casei, foi muito mais do que eu podia ter sonhado que Deus ia me dar. Olha isso. O lugar que eu me arrumei, que dia nem dos meus maiores sonhos eu podia imaginar que eu ia me arrumar numa suíte de núpcias. Meu Deus. Num hotel daqui de Goiânia. Quem diria que a gente ia chegar em casa e ia ter tudo dentro de casa? Porque Deus deu tudo pra Deus gente. preparou tudo. A gente não tirou dinheiro do bolso, Deus deu pra gente. Então, assim, em meio os nãos que a gente recebe, as crises que a gente tem e as quedas sim. que o diabo vem com o prato e oferece, não preocupa não. Deus é o mesmo que pode trazer, restaurar e te entregar 10 vezes mais. Forte, Foi hein? o que eu vivi. Eu tive a queda, eu precisei ser curada, eu precisei que Deus me mostrasse que Ele não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Eita, para me glória. entender que eu precisava viver o propósito do Senhor. Que Deus tinha aquilo ali para que eu pudesse mostrar para outras pessoas que, independente do que você sofreu, Ele não olha para o que você passou lá atrás, Forte. mas Ele vai olhar para você agora, lá para frente. Ele vai olhar e falar assim, ó, eu não vou te apontar no que você errou, mas não fica no erro, não. Meu Olha Deus. lá para frente, porque o que eu tenho Forte para você demais. é maior. A consequência eu tive, eu vivi a consequência. Pagou o preço, né? Sim, não pense que o pecado vem e você não vai viver a consequência. O pecado vem, você vive a consequência. Mas maior é aquele que superabundou o pecado, que é a graça de Deus. É igual Davi, né? Davi pede perdão para Deus, se arrepende, né? E o Deus ainda chama ele de segundo coração. Por quê? Porque ele se arrependeu, né? Diante do Senhor, diante de Deus. E Deus perdoou ele, ficou tranquilo, né? Mas ele pagou o preço, né? Perdeu Sim. o filho, né? Então o salário do pecado, ele vem. Sim. Por mais que Deus perdoe, por mais que Deus nos... E outra coisa que ela disse, né? Que a Pablini disse aqui, muito interessante. As profecias chegavam para ela, para Pablini, dizendo que iria casar de noivo, né? Tudo mais. E a realidade que ela vivia naquela hora era totalmente contrário. Só que o que Deus prometeu se cumpriu, né, Se Pablini? cumpriu. Meu Deus. Eu casei com tudo que eu tinha direito. Tudo, tudo, tudo. Casei de véu, casei com tudo. Será que eu vou casar assim também? Ou de véu não, de noivo. Calma aí, rapaz, calma aí. Mas será que eu vou ter que... De véu não, rapaz, vocês entenderam errado. Será que eu vou ter meu casamento também, Haroldo? Vai sim, em nome de Jesus. Pessoal, só para descontrair um pouco, eu quero aproveitar esse momento aqui, quero agradecer os apoiadores desse podcast. Quero agradecer aqui a Barbearia do Clay, né? Barbearia do Clay, a gente sempre passa lá para poder dar um talento, né? Pentear o cabelo aqui, cortar o cabelo, fazer a barba. Você que precisa, né, dar aquele talento, já sabe, né? A Barbearia do Clay fica ali na Alameda Câmara Filho, quadra 129B, lote 12, Parque Oeste Industrial, aqui em Goiânia. É a Barbearia do Clay. Pode saltar, meu produtor. Volta com Crente Raiz Podcast. Estamos aqui com a Pablini. Missionária Pablini, o que te define nos dias de hoje como uma mulher de Deus, como uma cristã pregadora da palavra, ministra do evangelho, cantora no mundo gospel? O que te define na questão da fé e as crises que nós temos ao longo do processo, ao longo do caminho do nosso ministério? O que me define é a presença de Deus é a definição da minha vida, né? Eu sem a presença de Deus, eu não sou nada, eu não faço nada. Eu sem a presença de Deus, eu não chego em lugar nenhum. Amém. É a presença dele. Quantas pessoas que pregam vazio hoje em dia, né, Pablini? Quantas pessoas sobem no altar? A gente estava conversando sobre isso. Sim. Antes da gente vir aqui para o ar. Quantas pessoas que sobem em cima de um púlpito, né, para poder cantar, é só tudo muito técnico, né? E não carregam a presença, não tem o hábito de buscar a presença de Deus. Muito rápido eu quero contar aqui uma experiência que eu tive de um livro que eu li.
de Benihim, A Unção, o nome do livro. Muito bom. Inclusive, ele conta, né, uma experiência de um pregador que foi pregar no altar, um cara tudo muito bem vestido, sapato, né? Quando esse homem termina de pregar, todo mundo levanta e bate palma para ele. Bate palma para ele em pé. Logo em seguida, tinha uma pregadora que não tinha tanta cultura assim, né? Não era tão culta. Tinha uma sandalinha mais simples, uma roupa mais simples. E quando ela termina de pregar, ninguém levantou, ninguém bateu palma. Só que quando ela termina de pregar, não tinha ninguém levantado, não tinha ninguém batendo palma, mas estava todo mundo prostrado debaixo da cadeira, chorando, em pranto, porque ela carregava a presença de Deus, né? E o que a Pablini acabou de dizer aqui, carregar a presença de Deus é fundamental hoje para o ministério. Com né, certeza. Pablini? E você estava dizendo aqui, estava falando agora há pouco, sobre o milagre que você teve sobre o Samuel, o seu filho, né? Isso. E ficou alguma sequela? Conta pra gente como está o Samuel hoje, qual que é a idade dele hoje? Hoje o Samuel tem 11 anos. 11 anos. Isso. Mas logo após o procedimento cirúrgico, o Samuel não conversava. E aí a gente começou a levar no fonoaudiólogo. Sim. Só que aí teve um dia que eu falei assim, Senhor, o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não faz... Tudo que o Senhor entrega é perfeito. Amém. Falei, então eu não aceito ficar levando o Samuel no fonoaudiólogo. Eu falei, Senhor, eu quero a cura por completo. Amém. E aí eu fui em um culto de ensino. Né? Para quem não gosta de ir no culto de ensino, vai, porque Deus tem vitória também no culto de ensino, é importante. Fui no culto de ensino e esse dia o Samuel ficou em casa. E eu fui, e aí Deus levou uma pastora, que se você me perguntar quem é ela, hoje eu não sei, nem lembro da fisionomia dela. Olha também. Isso. Mas ela chegou na porta da igreja e falou, Deus mandou eu vir de Brasília para cá para te dar uma palavra. Deus mandou eu vir aqui por causa de você. E a palavra é, quando você chegar na sua casa, entra para dentro do seu quarto, abraça esse porque você tem orado e profetiza. Meu Deus. Eu fiquei ansiosa, eu falei, quando eu chegar na minha casa, eu vou abraçar o Samuel e eu vou profetizar. Meu Deus. Eu cheguei na minha casa, eu entrei para dentro do meu quarto, eu abracei ele, eu profetizei a voz. Não demorou uma semana, até contando em inglês ele estava. Meu Deus. Ele fala com tanta perfeição que ele te corrige, o português dele é muito correto. Glória ele conversa assim, que às vezes tem que mandar calar a boca do tanto que ele conversa. Fala, calma aí, menino, desemboca. É desse jeito. Olha isso. Então, assim, cara. Deus não faz nada. Deus não entrega nada pela metade. Tudo de Deus, ele é completo. Mas, às vezes, Deus permite certas coisas para você lembrar. Falar assim, eu orei por isso daqui. Peraí. Por que eu estou levando no médico se Deus já falou que ia me entregar por completo? Às vezes é só porque Deus quer te fazer crescer só mais um pouquinho. Eita, né? O processo do Senhor é assim, ele é aos pouquinhos. E a experiência e a intimidade com Deus, ela não vem, eu gerei o meu primeiro testemunho aqui, pronto. Não ela vem assim. Todos os dias. Eu costumo dizer que quem vive em Cristo tem uma experiência nova todos os dias. Todos os dias. Todo dia tem algo para contar, não termina ali. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não significa que é a parada, né? É o caminho, está caminhando, tá indo adiante, todos os dias, né? Meu Deus, muito forte. E depois do Samuel? Aí depois do Samuel, a gente começou a ter uma vida normal, né? Já estava casado. E aí o Haroldo, a gente ia para a igreja, tinha as nossas lideranças, de vez em quando eu pregava. Aí o Haroldo falava assim, nossa, amor, Deus te usa tanto. Não, mas deixa aí, na hora que Deus quiser. Não queria, não. Não queria de jeito nenhum. Eu queria ter uma vida normal, de um crente normal, que vai na igreja, assistir o culto e vai embora para casa. Senta no banquinho da igreja, fica lá quietinho, é mais fácil, né? É bem mais fácil. Só que aí Deus tinha mais. Aí a gente começou a se envolver mais na igreja. Aí surgiu, Pablini, você pode pregar no culto de libertação? Vou te levar para pregar numa outra igreja. Sim. E aí começou indo devagarzinho. Só que assim, tudo começou numa brincadeira, que começou o ministério mesmo, foi numa brincadeira. Sim. Um amigo nosso encantou com uma jovem da igreja, os dois cantavam. E eu cantava também, eu falei, vamos juntar, vamos fazer um trio? Olha aí. Vamos. Aí virou o Trio Kadosh. Trio Kadosh. Trio Kadosh. Olha, teve até grupo, rapaz. A gente pegou e juntou esse trio. Acho que o trio não durou 60 dias. Mas foi, né? Mas nesse período, eu nunca andei tanto na igreja, nunca teve tanta agenda. Isso, tinha mês, no primeiro mês, eu acho que a gente foi em umas 20 igrejas. Era assim, tinha semana que a gente tinha agenda de domingo a domingo. Sim. E aí eu peguei e falei assim, cara, mas isso é bom demais. A gente orava. Demais. E aí, na brincadeira, o negócio deu certo. Pessoa sendo tocada. Só que de tanto dar certo, o rapaz saiu.
Ué, Aí ficou nós duas. Eu peguei e falei, se agora? Não, vai dar certo. E aí eu veio a decepção. Aí logo essa menina arrumou um namorado. sim, E aí se envolveu demais. E aí ela, agora eu não quero mais ficar no trio. E aí ela foi morar com esse rapaz e sumiu. sim. E só que o trio tinha agenda ainda. Meu E aí eu Deus. liguei para os A ser pastores. cumprido, né? Falei, olha, o trio desfez. Falei, se o senhor quiser, eu vou para cumprir sozinha a agenda. E aí foi quando eu comecei a ir sozinha. E eles aceitaram. Aí eles aceitaram. Não, né? irmã é bênção, pode vir. E aí eu comecei a ir cumprir as agendas sozinha. Só que nesse ir sozinha, aí foi quando Deus começou a abrir as portas. Sim. Aí já não tinha mais convite só para cantar, aí tinha convite para pregar. Aí foi quando eu falei pro Haroldo, falei, amor, não marca para mim se for para pregar. Amor, mas Deus quer te usar para pregar. Não, mas eu não quero, não. Meu Deus. Quem disse que eu quero? Eu não quero, não. Vai só para cantar mesmo. E aí, só que aí, de tanto eu falar que eu não queria, não estava aparecendo mais convite para cantar, só para pregar. Aí Deus foi só abrir na agenda. Aí foi só abrir na agenda. Tinha mês que eu tinha 15, 16 agendas, assim, ó, uma atrás da outra. Rapaz. E eu falava assim, amor do céu, de onde está saindo stand de agenda? Sei não, amor, eu deixo que Deus está trabalhando. Amém. E aí eu ia, só que a gente sabe, você é pregador também, Amém. sabe o peso espiritual que é. Exatamente. Tinha dia que eu chegava em casa que eu falava assim, amor, eu não dou conta, eu quero parar. E aí quem disse que Deus deixava eu parar? É igual Jeremias, né? Nossa. Eu vou parar, mas não posso. É. Né? E aí teve um ano que chegou no final do ano, eu falei para o Haroldo assim, esse ano eu vou servir só a igreja. Falei, eu não quero mais pregar, esse ano eu não vou pregar. Falei, esse ano eu vou ser uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Sou Nós uma não pessoa somos normal, normal, viu, gente? Nós não somos normal. Mas eu falei para o você é uma pessoa normal, vou sentar, Aleluia, assistir Jesus. o culto e pronto. E isso eu conversei com ele, era tipo assim, já no final do ano, naquele período que o pastor começa a organizar a diretoria. Sim, da igreja. E né? aí o nosso pastor ligou. E aí ele ligou e falou assim, ó, Deus falou comigo, eu estava orando, Deus falou comigo que esse ano não é para eu mexer com vocês. Vocês vão ficar livres de cargos, porque esse ano vai ser o ano que Deus vai levantar seus pés. Aí depois pronto. Confirmou. Aí eu falei, não, pastor, mas esse ano... Não, Deus falou que não é para eu colocar você em lugar nenhum. Jesus. Você, esse ano, Deus vai te usar ainda mais e você vai pregar mais. E vai ser fora. Fora Aí o Haroldo olhava para mim e falava, tá vendo? Eu te falei, vai. E aí eu peguei e falei, amém. Falei, se é isso que Deus quer, amém. Cara. E aí foi o ano que a gente pregou, que foi o ano de 2022. Foi o ano todinho pregou. Aí veio o finalzinho de 2022, foi quando eu falei para Deus assim, Deus, eu sei que a experiência do Samuel foi profunda. Amém. Eu falei assim, mas hoje a minha bagagem é diferente. Eu preciso de uma experiência com o Senhor. Jesus. Eu falei, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu espiritualmente, eu estou buscando porque eu estou pronta. Eu quero viver uma nova experiência. E aí, até então, a gente estava vivendo um ministério lindo. Abençoado. Estava tudo lindo, a agenda, tudo perfeito. Sim. O Haroldo, meu empresário, uma bênção, né? Amém. Vai fechar essa agenda aí, né, Haroldo? E aí estava tudo correndo bem. E aí eu peguei e falei assim, amor, eu quero ter outro filho. Já tinha quanto tempo do Samuel? O Samuel já tinha 9 anos. Já tinha 9 anos, né? E eu peguei, aí veio a pandemia, né? Sim. Depois da pandemia, a gente esperou mais um tempo. Eu falei, não, agora passou a pandemia, agora eu quero ter outro filho. Sim. E aí, nesse meio tempo, aí veio o primeiro positivo, né? Que foi em fevereiro de 2022. Isso, fevereiro de Aqui em 2022. Goiânia, o nacional, lembra? O quê? Positivo. O positivo foi a da gravidez, Sim, né? amém. Foi em fevereiro de 2022. Sim. Aí, só que eu descobri que era uma gravidez tubária, né? Deu nas trompas. Só que aí, nesse dia, eu falei para Deus que eu estava pronta para viver o processo, né? Eu falei para Deus que eu queria experiência. Já tinha vivido uma experiência sobrenatural. Eu falei para Deus, é falei, não, estou pronta. Quando eu descobri que era tubária, claro, a gente sofre, né? Mas eu entrei para dentro do banheiro do hospital e aí eu falei para Deus, Deus, o Senhor é o dono da vida. O Senhor dá e o Senhor tira a hora que o Senhor quiser. E eu vou continuar te adorando por isso. Aleluia. Continuei fazendo a obra. Glória a Deus. Aí, quando foi em agosto, eu engravidei de novo. Só que dessa vez veio um aborto espontâneo. Sim. Só que nesse dia eu dobrei meu joelho e eu pedi para Deus não tirar.
Eu falei, Deus, o Senhor sabe. Porque desde a época do trio, eu falava assim, eu me imagino cantando e pulando com barrigão. Eita. Porque eu gosto de movimentar, né? Sim. Então eu falava assim, eu mesmo com barrigão eu vou pular. Então eu já sonhava lá atrás. Então quando veio o aborto espontâneo, eu falei para o Senhor, Deus, não tira não, me permite gerar. O Senhor sabe do meu desejo, o Senhor sabe do meu sonho. Deus não me falou nada. Meu Deus, forte, hein? Aí foi o silêncio do Senhor. E eu fiquei no silêncio por um bom tempo. Um bom tempo. E eu perguntava para o Senhor por que o Senhor me usava para profetizar para outras pessoas. Por que o Senhor me usava para declarar que Ele era vida, que Ele dava, e na minha vida não acontecia. Forte, hein? Os dons sempre para o outro, né? Para outras pessoas. E aí uma menina tinha engravidado, na época, inclusive, eu orei com ela e ela engravidou e ela me mandou mensagem, olha que a promessa se cumprindo, e ela mandou, falei, Jesus, ela gerou, Jesus, por que eu não consigo? E aí eu gostava muito de cantar aquela música Existe Vida Aí. Canta um pedaço para nós. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, Meu Deus. e as evidências gritam que é para desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. E eu cantava. E aí teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu tô cantando vida e até hoje eu não consegui gerar para mim. E eu falei para Deus, Deus, eu não tô suportando mais. E teve um dia que eu peguei escutando uma ministração na internet, e aí a pregadora disse assim que a gente tem que viver as promessas do Senhor, mesmo que elas não estejam acontecendo, mas viver como se elas já estivessem acontecendo. Aí, tá forte, hein? E aí eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou viver assim também. Aí eu tinha umas roupas de neném de quando eu tinha perdido, Olha né? isso, Quando eu gente. tive um aborto. E aí o médico falou para mim na ultrassom, quando eu fui ver se se o corpo já tinha expelido tudo, o médico falou para mim assim, olha, tem um mioma e tá cheio de mioma e tem um cisto. Sim. Então agora tem que fazer um tratamento, né, a longo prazo, e a gravidez agora é mais difícil. Então eu saí do consultório assim devastada. Desanimada, né? Mas quando eu ouvi a palavra, que a gente tinha que viver a promessa, o que eu fiz? Fui lá, esvaziei uma gaveta da cômoda, coloquei as roupas de neném tudo lá dentro. E eu peguei e falei assim, eu ainda vou abrir essa gaveta aqui e falar, eu vou vestir o meu bebê. Meu Deus. E todo o teste que eu fazia que dava negativo, eu colocava ele lá dentro da gaveta. E eu comecei a orar. Toda vez que eu dobrava meu joelho, eu orava com um borezinho na mão. Eu orava, mas parecia que estava faltando alguma coisa. Até que o Samuel, o menino abençoado lá de casa, olhou para mim e falou assim, mamãe, será que Deus nunca vai me dar um irmãozinho? Meu Deus. Cara. Deus sabia como estava meu coração. Deus sabia das minhas orações, mas eu olhei para ele e falei, Samuel, vamos orar. E todos os dias, antes de dormir, o Samuel colocava a mão na minha barriga e falava assim, Deus vai me dar meu irmão. Todo dia, antes de dormir. Sim. E aí, chegou em março de 2023, o Samuel teve um sonho. E a gente orando. E o Samuel teve um sonho, só que o Samuel não me contou. Ele contou para minha mãe primeiro, e minha mãe me ligou. Samuel te contou o sonho que ele teve? Nossa, foi tão bonito o sonho. Olha aí eu isso, falei, Samuel, o que você sonhou? Sonhei que você estava aqui na cozinha de casa e sua barriga estava bem grande. Olha e eu pegava isso. nela e falava assim, dessa vez não morreu, dessa vez Deus permitiu nascer. Eita, e aí glória. fui ministrar em uma igreja no Senador Canedo. Na bênção apostólica, Deus levanta um irmão, ele foi lá onde eu estava e falou assim, Deus mandou eu vir orar com você. Deus manda dizer que ele está passando o sangue dele hoje nas suas trompas, no seu útero, e que antes de terminar 2023 você vai segurar o seu milagre, porque ele Eita, sabe que você glória. precisa disso para o seu ministério. Forte. Aí eu falei assim, amém. Aí ele ainda disse assim, pode contar os dias que você vai saber que foi Deus que falou. Aí passou o primeiro dia, né? Aí veio o primeiro dia do atraso. Segundo dia, eu falei, Jesus, o Senhor disse que eu podia contar. No terceiro dia, eu fiz o teste, deu positivo. Deu positivo, rapaz. Aí vem a insegurança, eu já tinha passado por 2 positivos, né? Sim. E aí eu falei, e agora? Aí Jesus me disse assim, vai lá e faz a ultrassom. Aí a gente foi para fazer ultrassom. No dia até o Haroldo chorou, porque Olha. na hora que o médico falou, ele falou, não, é porque ela já teve 2 percas, né? E aí o médico disse ainda que tem os miomas, tem os cistos. Ele, não tem mioma aqui não, tá limpinho. Olha não isso. tem no mioma, não tem cisto, mas tem aqui, ó, um coraçãozinho aqui batendo. Jesus. Aí tava lá, hoje Até o mioma desapareceu. sumiu tudo. Não, e detalhe, Deus foi tão maravilhoso que a Helena, eu vim de uma gravidez de alto risco. Não Sim. parei nem um dia de fazer a obra do Senhor. Fiquei Aleluia. até onde eu dei conta, eu fiz a obra. A Helena veio de 8 meses, não precisou ficar hospitalizada, nasceu bem, foi para Glória casa a no Deus. tempo certo. A Helena hoje tem 1 aninho de idade.
né? E assim, hoje eu vivo para dizer que Deus, ele faz milagres. E se você quer viver uma experiência com o Senhor, ele vai te dar experiência. Mesmo que para isso você tem que passar pelo processo da dor. A gravidez da Helena fez uma mulher que havia 12 anos que ela guardava poder gerar. Porque em um culto que eu fui ministrar, Deus falou assim, vai lá e o que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida dela. E eu fui lá e falei, o que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua. 2 meses depois, ela gerou. Né? Hoje a filhinha dela tem até pouca diferença da Helena, porque durante a minha gestação também foi alvo de milagres por conta do testemunho. Então, tem muita coisa que a gente passa por um processo, a gente não compreende. Não compreende por que eu sou um filho rejeitado, por que na minha igreja não tem oportunidade, por que ninguém me enxerga, por que a porta está sempre fechada. Preocupa não, tudo tem um propósito. Até no momento da dor, Deus tem um propósito. Deus tem o propósito na perca, Deus tem um propósito no choro. E esse propósito, ele vai fazer você gerar um grande testemunho, que foi o que ele fez comigo. Eu tive as 2 percas, eu passei pelo choro, eu passei pelo silêncio do Senhor, mas aí quando o testemunho veio, ele veio e o Senhor surpreendeu, porque foi lindo o jeito que o Senhor fez, o trabalhar do Senhor, o cuidado do Senhor. Então, hoje, eu posso dizer que eu tive, sim, mais uma experiência com o Senhor, e todas elas dentro da minha família, né? A família que o Senhor me deu. Hoje você tem 2 milagres, né? 2 milagres. 2 bebês milagres. 2 bebês milagres. Então, você que está desacreditado, você que não tem fé, né? Tá aqui, né? Esses 2 testemunhos lindos, né? O testemunho da missionária Pablini, contando aqui, ó. Os 2 filhos dela são um milagre. Quero aproveitar essa oportunidade aqui. Solai Brasil. Você que está cansado de pagar caro na sua conta de luz, você que está cansado de pagar valor alto, né? Todo mês na conta de luz, eu indico para você Solai Brasil. Pode soltar, meu diretor. Tá aí, Solai Brasil. Como eu estava dizendo, você que está cansado de pagar caro na sua conta de luz, Solai Brasil fica ali, ó, Jardim Balneário Meia Ponte. WhatsApp 62982078749. Solai Brasil. Vai lá e tem os melhores preços, eu tenho certeza que vocês vão combinar, beleza? E quero aproveitar a oportunidade aqui e já pedir aqui para o nosso diretor trazer para você Óticas Prisma. Fica ali na Avenida Mangalô. Meu amigo Pastor Lucas, né? Óticas Prisma. Fica ali na Avenida Mangalô, número 1912, quadra 181, lote 9, no setor Morada do Sol, aqui em Goiânia. Fazemos ali exame de vistas, né? Quase não sai, mas é isso aí. É mais ou menos por aí. Faz exame de vista. Tem óculos, né, de sol, óculos de grau. Você que tiver com probleminha na visão, é só procurar o Pastor Lucas, né, ali na Óticas Prismas, tá? Estamos de volta aqui com o programa O Crente Raiz Podcast. Estamos aqui hoje com a missionária Pablini Jennifer. Falei certo? Isso mesmo. Eita! Contando aqui os testemunhos, contando aqui de como foi a trajetória, né, no ministério.
E, Pablini, deixa para o pessoal, né, as suas últimas palavras para quem está nos acompanhando. Já quero pedir aqui para que o pessoal curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, aperte o sininho, tá, para você receber todas as notificações. E, Pablini, fala aí as suas últimas palavras que você tem para as pessoas que te acompanham. O que você tem a dizer a elas? Bom, Salmos de número 126 vai dizer que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estavam como quem sonha, né? Amém. Então, a palavra que eu tenho aqui para quem está assistindo e para você, Fábio, Amém. É que não desista, Amém. né? Você falou, será que um dia eu vou me casar assim Meu também? Deus. Então, a palavra que eu tenho para a sua vida e para quem está assistindo hoje é: não desista. Há um processo para todas as coisas, né? Mas em todas elas o Senhor tem um propósito. Amém. Aqui o povo de Israel, né, passou por um processo que foi o cativeiro babilônico. E lá o Senhor prometeu restaurar. Eles perderam tudo, né? Isso. Perderam o lar, perderam a presença, perderam o lugar da adoração. Mas aí quando o Senhor restaurou, o Senhor disse: eu vou restaurar tudo, eu vou entregar tudo em dobro. Meu Deus. Então, o que Deus tem para as nossas vidas é muito maior. Então, se você perdeu hoje, não preocupa não, o Senhor vai entregar ainda mais. Eita, e o que eu tenho para dizer para você, Fagner, pode sonhar. Teve um dia que eu disse para o Senhor lá na cozinha da minha casa: eu quero uma airfry. Simples. Falei para o Senhor, queria uma airfry. Fui no centro, falei: Senhor, eu quero uma airfry assim. Falei de manhã, à tarde, minha mãe chegou com a airfry de presente para mim. Jesus, que experiência. Você quer? O Senhor manda dizer: começa a me pedir, desenha o jeito que você quer. Coloca na ponta da caneta: Senhor, eu quero casar assim. Senhor, eu quero meu carro assim. Senhor, eu quero meu ministério assim. Porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata e ele pode tudo. Forte. Então, para quem está assistindo, aqui o salmista diz: estamos como quem sonha. Então, o que custa sonhar? Se nós confiamos em um Deus que ele é especialista em realizar sonhos. Então, essa é a minha palavra hoje aqui. Forte, hein, igreja? Meu Deus, cheguei tremendo a base, realmente. Muito. Rapaz, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Amém? Pablini, deixa suas redes sociais para todos acompanharem quem quiser levar você na agenda para louvar, para pregar. Hoje você vai tranquilamente pregar a palavra, né? Sim, hoje eu vou tranquilo. Deixa suas redes sociais, o contato, para poder entrar em contato, para poder estar te levando nas agendas. Meu Instagram, Pablini Jennifer Oficial, né? Quem quiser já segue lá. Já segue aí, pessoal, Pablini. O YouTube também, o canal do YouTube, Pablini Jennifer. E telefone para contato, tem na bio também do Instagram, mas eu vou deixar aqui. É o 629-8259-0027. Né? Vai falar com o meu esposo, Haroldo. Haroldo, rapaz. É isso aí. Você quiser levar a Pablini, né, na sua igreja, né, em algum evento, alguma cruzada, né, na sua cidade, aonde você estiver assistindo esse podcast, né? Tá aí, ela acabou de deixar aqui os contatos. Você entra em contato lá e leva, tá? Eu tenho certeza que é bênção, tá? A gente esteve acompanhando ali, né, o ministério da Pablini. É uma bênção, tá? Mas é isso. O programa de hoje vai chegando ao final. Crente Raiz Podcast, tá? E toda quinta-feira, às 20 horas, você já é o nosso convidado mais que especial. Compartilha, tá, esse podcast aí para todo mundo. Se inscreva no canal, aperte o sininho. Os cortes que a gente vai estar lançando durante a semana, tá? Já pode ir compartilhando com todo mundo. Vai ter cortes aqui diariamente, tá? As pílulas aqui do podcast. E nós temos certeza que já está, né, edificando a vida de muitas pessoas e está tocando vidas de muitas pessoas. Queremos aqui agradecer os nossos apoiadores, Solai Brasil, também Clay, a barbearia do Clay, e Óticas Prisma. E a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe seu restinho de noite. Fui nessa. Tchau, tchau.